amigos? Mais uma vez estou aqui para continuarmos sobre o nosso assunto do perispírito. Como nós estávamos falando, que o próprio homem envenena a sua existência, a sua vida. Ele só traz problemas em cima de problemas. E ele vai se desequilibrando cada vez mais. Como consequência, observa-se que na encarnação subsequente, o perispírito enferma, agrega em torno de si, revestindo-se de nova couraça de carne desde a fase da célula ovo ou zigoto, já impressos nos genes e cromossomas do corpo somático, outros núcleos igualmente propensos do estado enfermiço e a doenças variada, muitas vezes de difícil cura, nos quadros da medicina humana. Uma vez reencarnado, adota comportamento com ingestão de alimentos em quantidades maiores que as essenciais, o uso de condimento, carnes em excesso, outras coisas também que nos ocasionam mal, porque não é só a carne, outras coisas também. Tudo que é demais, né? Consumos, né, de tabaco, substâncias alcoólicas, substâncias tóxicas. Tais ações do indivíduo promovem a adesão de formas astrais densas ao delicado sistema perispiritual. Bom, comprometendo ao seu equilíbrio, o que favorece muitas vezes também o surgimento de determinadas doenças, conforme o registro kármico que traz impresso na sensível intimidade do DNA. Quer dizer que além daquelas coisas que nós já vamos herdar na genética, porque nós merecemos, nós também já viremos com um corpo perispiritual, né, que será determinado aquilo que nós tivemos também para nós, ou como prova, ou como expiação, né, ou uma retificação. Agora, as substâncias mentais infelizes, produto de leituras, imagens e informações igualmente inferior, que o homem teima em continuar despejando no seu íntimo, somado ao cultivo de conversação e dos seus hábitos indignos, criam fuligem mental, absorvida, assimilado por seu perispírito, conservando-o e mantendo a condição inferior da existência, o mundo astral ou emocional, no seu mundo astral ou emocional. Então, vocês estão vendo que essas leituras pornográficas, filmes, CDs que existem por aí, o que nos leva, né? E que também mexe com a nossa parte mental, né? Perturbando bastante. Estabelecem, então, um círculo vicioso que produz mais ou menos formas mentais infelizes e abjetas, as quais progressivamente lhe sugam as energias psicofísicas, retendo-lhe indefinidamente no estado enfermiço. Isso sem contar as inteligências vulgares que se imantam ao seu ser em doloroso processo obsessivo, causas ocultas de inúmeros problemas ainda insolúveis,
pela psicologia moderna, né? Como tem aqui os encarnados que adoram, que gostam de pornografia, gostam de palavrões, mesmo não só pornografia, palavrões, maneiras negativas mesmo, ele do lado de lá, há os seres que também gostam. Então esses seres, eles ficam do lado dessas pessoas, né? É a mesma coisa quando tem a pessoa que tem vício de álcool, de fumo, de drogas, por isso que eles querem tirar o pedacinho deles também. E com isso, a perturbação aumenta, o ambiente fica horrível. Envolvendo-se nas complicadas experiências do mundo das formas, o homem agita-se no meio do turbilhão de energia que constantemente se transformam e geram o mundo das aparências, o mundo dos efeitos e das causas. Na euforia das percepções, de tensões detectadas pelos seus 5 sentidos, pois que as coisas objetivas e externas ou materiais são apenas a simulação das coisas eternas do mundo espiritual. Estou falando aqui que muitas coisas nos aparecem, nos surgem, né, em formas, em pensamentos, ilusões. E o homem que gosta muitos que gostam, né, dessas coisas, então eles caminham, eles vão atrás, eles se envolvem nisso. E ao invés de melhorar a sua maneira de ser, e conduzi-lo a uma evolução, ele fica estacionado atrás de coisas que só vão trazer malefício para eles. Assim, o ser pensante, devendo utilizar-se dessas coisas, veja bem, abjetas como materiais de aprendizado para robustecer e abrilhantar o seu corpo espiritual, acaba aviltando-se, submetendo-se ao turvelinho das mesmas experiências que deveriam erguê-lo, e vai caindo pelo despenhadeiro da viciação e do desequilíbrio. Com base na realidade do corpo espiritual, o corpo astral ou psicossoma, e na certeza da realidade da vida extracorpórea, que do plano espiritual, como a verdadeira natureza do ser humano, é quase desconhecida e ainda mal compreendida pelos nossos irmãos cientistas da crosta, assim como a grande maioria dos homens. Embora a associação íntima do perispírito com as funções fisiológicas, esse corpo espiritual preexiste e sobrevivente à agregação e à desagregação da matéria física, que alcançou o seu presente estágio evolutivo ao longo de milênios, e razões outras que são apenas da qual se relacionam a manutenção dessas funções puramente materiais e mecânicas dos veículos biológicos, mas, acima de tudo, para servir o espírito em sua experiência evolutiva ao longo dos séculos. Embora considerando o psicossoma um modelo energético supradimensional, ele não foi gerado pelas células físicas. Ao contrário, ele é que é a matriz, o molde energético da energia superior. É o perispírito, a sede da consciência eterna, presidindo a sua manutenção dos agregados celulares que constituem a indumentária carnal. Assim, ossos, músculos, tecidos vasculares, nervos, cérebro e outros órgãos e substâncias do corpo são todos estruturados conforme o modelo original preexistente, o corpo espiritual. Então, está falando
que ele é a matriz do nosso corpo, né? De todos nós. A nossa insistência em esclarecer a natureza e a realidade desse corpo vem da necessidade de se encarar a problemática dos estados enfermiços, físicos ou psicológicos num contexto bem mais amplo, mais abrangente que aqueles que de tão visto de forma puramente material, conforme a visão atual de certos pesquisadores. Qualquer terapia que não observar a questão do homem integral, mais do que simples agregado de nervos e músculos, falha em seu tentame, pois o ser temporariamente envolto no pesado escafandro da carne existe, apesar dessa aparência física, como originário de dimensões superiores da vida, consistindo o seu corpo espiritual no verdadeiro e eterno veículo de expressão do seu psiquismo mais profundo, do seu espírito imortal. Então está dizendo que o homem ele tem que ser visto de uma maneira integral, tanto a parte física como a parte espiritual, né? A forma holística, como muitos gostam. Porque sem um, sem outro, não dá. E então, se não está no corpo, o problema está no espírito. A alimentação perispiritual exerce, através do próprio magnetismo ambiente, absorvido e eliminado, conforme o caso, de maneira bem semelhante ao processo conhecido na Terra como osmose. O automatismo espiritual adquirido através de milênios e milênios de experiência faz com que o perispírito desenvolvesse sua sensibilidade, que lhe faz gravar nas células astrais os acontecimentos vividos pelo espírito, conforme disse no outro dia. E essa gravação é muito importante, gente. E foi muito importante esse conhecimento. E assim nós estamos... Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, como é que eu vou lembrar disso? E disse que tudo que nós fazemos, que nós lemos, que nós estudamos, fica tudo aqui, gravado no perispírito. Nada é perdido. Vejam bem, então foi falado que ele é a matriz. Ele grava as nossas experiências e por isso é muito edificante nós sabemos disso. Eis aí a necessidade do estudo pormenorizado a respeito dos nossos comportamentos, atitudes e pensamentos, que com absoluta certeza influem de forma direta e total nos estados de saúde ou de enfermidade em que se encontra o espírito, pelo que ainda recomendamos a terapia evangélica do amor, do perdão, da vigilância. Enfim, vejam bem o quanto de interessante nós estamos aprendendo para que nós saibamos o porquê das nossas doenças, o porquê das nossas mazelas, né? E procurar melhorar. Então, que a paz ilumine o lar de todos. Até breve.